nessa noite de friozinho, a gente veio na casa para pegar o calorzinho do aconchego espiritual, que a gente possa aproveitar bem e que a nossa noite seja produtiva. Então a gente faz uma prece pedindo o acolhimento do alto, assistência. Sabemos que somos sempre assistidos e que os benfeitores da casa possam nos auxiliar a bem compreender o que aqui será usado na palestra, na exposição, na reflexão, para bem compreender e aplicar na nossa vida. Que a luz, que a paz encha os nossos corações. Que assim seja. Nós vamos falar hoje de um assunto que muita gente deve conhecer, mas talvez não tenha feito, ou talvez tenha feito a reflexão da relação dos 10 mandamentos com o Espiritismo, com a doutrina espírita, fundamentado no cristianismo. Eu não vim destruir a lei, assim Jesus disse. Eu quero perguntar a vocês, quem conhece desde criança, seja do catecismo católico, seja de outras religiões, os 10 mandamentos? Quem conhece? Levanta a mão, quem conhece? Isso. Então, as pessoas quase na sua maioria conhecem. Os 10 mandamentos não são de propriedade de nenhuma religião. Eles constam relacionado no livro Êxodo. E o livro Êxodo é um livro bíblico do Velho Testamento, da lei Torá, a que antecedeu o Novo Testamento. O livro Êxodo, então, quando quiserem, quem não conhece ou quem conhece, chegar em casa, pegar a sua Bíblia, a Bíblia Sagrada, vocês verão que tem um livro chamado Êxodo e ele cita as 10 leis. O livro Êxodo é classificado como o livro da lei. Na ocasião de Moisés, que foi predestinado a guiar o povo, ele foi ao Monte Sinai orar a Deus para que ele lhe mandasse palavras para que ele pudesse governar e direcionar os filhos de Israel. E por mediunidade, Deus lhe deu o que chamamos da lei de Deus em Moisés. A gente vai ver que Moisés traz o que nós chamamos na sua vivência, na sua missão, a primeira revelação. Nos livros bíblicos Êxodo, Deuteronômio e Levítico, que são livros bíblicos, temos mais de 500 leis que ajudam a orientar e governar o ser humano naquela época. Mas veremos que é aplicado para os dias de hoje, inclusive nas palavras de Jesus, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas 500 leis, constando nos livros bíblicos, foram resumidas em 10 leis. Então, tudo ficou resumido em 2 tábuas, chamadas Tábuas da Lei. Então, qual o nosso objetivo aqui hoje? Refletir sobre a perspectiva, como eu olho essas leis, sob a ótica do Novo Testamento de Jesus, dos ensinos de Jesus reforçados pela doutrina espírita, olhando para o livro das leis que constam no Êxodo, os 10 mandamentos. No Novo Testamento, encontramos Jesus tendo uma filosofia especial a respeito dessas leis.
as leis antecederam Jesus. Na época de Moisés, 1500 anos antes de Cristo. E vem Jesus e dá um novo olhar para essas leis. Um novo jeito de aplicar a lei. Jesus nos diz em Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 19. Depois vocês podem olhar no Novo Testamento, no livro de Mateus. Olha o que Jesus diz sobre as leis que constavam no Êxodo, sobre a mediunidade que Jesus enviou a Moisés. Olha o que Jesus disse, ó. Eu não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Vim dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que até que passem o céu e a terra, não será omitido um só i, uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos e ensinar os homens a fazerem o mesmo, será chamado o menor no reino de Deus. Aquele, porém, que os praticar e os ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Jesus sabia que Deus havia mandado as leis por causa do seu amor, que ela seria uma expressão e seria sempre para o bem dos homens. Jesus colocou essas leis sobre o prisma do amor. Tudo mudou a maneira de enxergar as leis iniciais. Jesus olha com outro olhar o cumprimento dessas leis. Jesus sabia que Deus tinha um propósito quando ele mandou a lei para o povo. Então, a lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos, que todos conhecem, que a maioria conhece. Numa das tábuas temos 4 mandamentos. Na outra tábua temos 6 mandamentos. E quais são? Eu vou colocar resumidamente porque eles também constam no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Cheguem em casa, abram também o Evangelho segundo o Espiritismo, primeiro capítulo. Vocês vão ver que Kardec citou as leis de Deus. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não fazer imagens para adoração. Terceiro mandamento, não tomar seu santo nome em vão. Quarto, guardar o dia de sábado. A gente se lembra quando era criança, decorou todos os mandamentos, né? Que bom, vamos pensar neles hoje. Quinto mandamento, honrar pai e mãe. Sexto, não matar. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtar. Nono, não levantar falso testemunho. E 10º, não desejar a mulher do próximo, nem cobiçar nenhum dos seus bens. Eu falei que a primeira tábua tinha 4 mandamentos e a segunda tem 6. Os primeiros 4 falam, nos trazem as leis divinas que nos ligam a Deus. Então nós dizemos que essas leis estabelecem um relacionamento nosso com Deus de modo vertical. Elas governam o nosso relacionamento com Deus. As primeiras 4 leis. Os primeiros 4 mandamentos. Na segunda tábua temos outros 6, que eu citei há pouco, e elas estabelecem um relacionamento vertical. Nosso com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Então, primeira 4, relacionamento com Deus. As outras 6, relacionamento horizontal. Kardec, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, trouxe a abordagem dos 10 mandamentos. E por que ele abordou no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo?
Porque é muito frequente nós ouvirmos dos espíritas falando que os ensinos que estão no Velho Testamento não precisam mais ser observados. Ah, são coisas do passado tão antigas. 1500 anos antes de Cristo, depois Cristo já veio, são 2000 anos. Coisas do passado. Muitos de nós espíritas têm essa visão. Essa visão é uma visão distorcida. Jesus, já detectando o equívoco desse entendimento, foi claro quando disse: eu não vim destruir a lei. Eu não vim desfazer a lei que está nas tábuas e nem a lei dos profetas. Eu vim ensinar a dar o cumprimento dessas leis. Como cumprir essas leis com amor. E agora eu levanto uma pergunta. Quem de nós aqui se garante de dizer que cumpre os 10 mandamentos na sua íntegra? Faz 1500 anos antes de Cristo, mais 2000 anos, 3500 anos, passaram-se 3500 anos. Quem de nós se garante que nós cumprimos os 10 mandamentos hoje? Se somos espíritos imortais e estamos em caminhada evolutiva, quem de nós pode assegurar que não éramos nós que estávamos lá junto a Moisés, naquela época, precisando ser governados? Se estamos vivendo ainda na Terra, é porque não conseguimos aplicar em nosso coração a lei de Deus. Já tivemos milhares de encarnações. E somente retornamos, estamos em carne ainda, porque não compreendemos a lei de Deus na sua essência. Porque Jesus disse em Mateus, quando falei, quando tivermos cumprido a lei de Deus verdadeiramente, teremos estabelecido o reino de Deus em nós. Aí não vai mais ser necessário voltar para a carne, teremos evoluído e estaremos em outro patamar de trabalho e de missão. Quem de nós então tem certeza de que não somos nós os espíritos endurecidos daqueles velhos tempos? A literatura espírita nos traz que nas nossas encarnações, muito pouco avançamos de encarnação em encarnação e quase que na maioria das vezes permanecemos estacionados na evolução. Então, quem de nós ousa dizer que aprendemos tudo das tábuas? Jesus conhecia todas as leis de Deus e os seus propósitos, mas foi interrogado por um fariseu que lhe perguntou. Isso está em Mateus 22, versículo 36 ao 40. Quem quiser procurar em casa depois. Olha a pergunta de um fariseu para Jesus. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro dos mandamentos. E o segundo semelhante a este é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Nesses 2 mandamentos se resumem todas as leis e os profetas. Quem ama verdadeiramente não mata, não rouba, não cobiça. Enfim, nada faz que seja contra este outro ensinamento de Jesus que diz: tudo o que quereis que o homem vos faça, fazei-o primeiro a ele. E acrescentando disse: essa é a lei, esta é a lei e os profetas. Mateus 7, capítulo 7, versículo 12. Quando Jesus disse isso, ele resumiu todos os mandamentos das 2 tábuas. Se você ama a Deus com todo o seu entendimento, você manterá os 4 mandamentos que te dirigem o teu relacionamento com Deus.
Se você ama seu próximo, então você mantém os 6 mandamentos que dirigem o seu relacionamento com o teu próximo. Os deveres com Deus e para com o próximo constituem a base da doutrina espírita. Por isso, da relação das leis de Deus, da primeira revelação, Jesus, a segunda revelação, nos ensinando a amar com um olhar de amor e de fraternidade, e a terceira revelação toma por base tudo isso, o amor a Deus e amor ao próximo. Lembremos que as leis das tábuas foram a primeira revelação. A lei do amor, que está personificada no Novo Testamento em Jesus, a segunda revelação. E a doutrina dos Espíritos, terceira revelação. Tudo está ligado, tudo está relacionado. A doutrina espírita não ensina nada contrário ao que Jesus nos ensinou. Mas ela desenvolve, completa, explica em termos claros e para todo mundo o que foi dito de forma alegórica. Vem cumprir o que o Cristo anunciou e vem preparar as coisas futuras. Prepara a regeneração que se opera, prepara o reino de Deus sobre a terra. A mudança que se faz necessária nos dias de hoje é a mudança moral. A verdadeira revolução será moral. O resultado individual de cada um nas aplicações das leis de Deus pode parecer um grão de areia. Mas o que seria uma montanha se não houvessem grãos de areia? Cada um o seu pedacinho para fazer a grande revolução moral da instalação do reino de Deus no coração de cada um. Cada um de nós deve aplicar em seu coração as leis de Deus. Cada um tem a sua missão, cada um tem o seu trabalho. A gente pode até se perguntar, mas que missão eu vim? Para que eu vim nessa vida? Observemos só as leis de Deus e as apliquemos dentro do nosso coração, do nosso dia a dia, da nossa conduta, da nossa moralidade. Estaremos fazendo a instalação do reino de Deus no coração dos homens. Vamos falar um pouco rapidamente sobre os mandamentos agora. Primeiro mandamento. A gente vai conversar sobre eles. Amar a Deus sobre todas as coisas. Deus é o primeiro para nós em tudo? Qual é nossa gratidão e postura diante do princípio e do fim? Que é o Todo-Poderoso. Nem a ciência, com todas as suas teorias, com todas as suas pesquisas científicas, conseguiu derrogar a existência de algo maior que a tudo cria. Basta que olhemos a natureza que nos cerca, pelas evidências inexplicáveis e perfeitas do universo. E como é minha postura diária sobre essa beleza, essa infinidade, essa perfeição que é tudo que nos rodeia? Sou grato e louvo a Deus pelas coisas e pela minha vida? Sim ou não? Nos perguntemos. Segundo mandamento, não fazer imagens para adoração. Nós temos dificuldades de entender um Deus que não é material. Porque nós somos crianças espirituais. Por conta da nossa inferioridade, a gente sempre imagina um Deus pessoa. Por conta disso, fazemos de Deus uma imagem semelhante a nós próprios. Não temos a possibilidade de compreender a essência da divindade. Por isso que nós imaginamos e criamos um Deus à imagem humana. Então, será que nós ainda desenvolvemos a nosso íntimo para compreender a essência do Deus? Ele falando comigo sem palavras? Ou eu preciso de uma imagem para adorar? Sim ou não?
não tomar o santo nome de Deus em vão. Terceiro, guardamos devido respeito e gratidão ao nosso Deus Pai Criador, que merece tanto louvor ao seu santo nome? Sim ou não? Quarto mandamento do relacionamento vertical com Deus: guardar o dia de sábado. Esse é um mandamento que tem dado muitas polêmicas da questão do dia, o dia físico, sábado, sexta, sábado, depois vem domingo. Nós espíritas compreendemos a mensagem de Jesus, que Jesus disse: guardai o dia para Deus e não para o homem. E o que é guardar o dia para o homem? Guardamos que tempo para dedicar ao estudo, à oração, à prática do bem, à caridade, à leitura edificante. Nós temos tempo para tudo. A gente tem tempo para ir para academia, temos tempo para ir para jogos, temos tempo para ir para festas, nós temos tempo para tudo. Qual o tempo que nós guardamos para conexão vertical com o divino? Isso é guardar o tempo para Deus. E não necessariamente um dia físico. Sim ou não? Guardamos ou não? Nos perguntemos. Esses são os 4 mandamentos do relacionamento com Deus. Os próximos que eu vou falar são relacionamentos entre nós, espíritos aqui encarnados. Eu amo o meu próximo como a mim mesmo? Sim ou não? Quinto mandamento de relacionamento humano entre nós: honrar pai e mãe. Só pelo fato dos pais terem nos dado a vida, já cumpriram com a sua missão. Então, por quê? Porque nós estamos aqui, porque nossos pais aceitaram nos gerar. Só por isso já tá bom. E tem gente que diz: eu nem conheço meu pai é ausente, a minha mãe nem conheço, fui criada pela minha avó. Toda vez que na vida eu queria dizer alguma coisa, meus pais só diziam não, não. Muitas vezes nós guardamos revoltas dentro de nós. Mas o grande presente foi a vida. E da vida nós devemos ser os que guiam a vida para ela ser produtiva e evolutiva. Será que no final da vida de nossos pais nós destinamos um pouquinho daquilo que eles nos destinaram na nossa infância, no cuidado, na atenção, no servir? Sim ou não? Não matar, não adulterarás, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, nem cobiçar os seus bens. Apenas para resumir os mandamentos acima. Será que eu os cumpro verdadeiramente? Então, que os mandamentos que a gente tem desde a infância, que a gente aprendeu a decorar lá, que a gente rememore na nossa memória e nos perguntemos, não por saber decor, e se não o soubermos também, que peguemos o Êxodo, que peguemos o Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro capítulo, e nos perguntemos, e nos questionemos como eu estou sendo cristão primeiramente e depois espírita. Então que nós guardemos um respeito pelos que vieram antes de nós e quem sabe não éramos nós, quem sabe não éramos nós também, por todas essas leis que guiam, que governam, que nos reorientam, que nos recolocam no prumo da direção. É importante a gente pensar nisso, para que essa noite que a gente veio aqui sirva para pensar, refletir, se perguntar, se corrigir. Mas que ninguém olhe do que foi feito, feito está. Se olhamos para trás e vemos que não cumprimos, feito está.
Agora, a verdadeira postura de um cristão é levantar a cabeça e corrigir o hoje para daqui para frente. Do restante, que as nossas falhas e imperfeições cometeram, roguemos a Deus a misericórdia, porque Ele é justo e bom. O que vale é o nosso coração. Como eu farei depois que eu tomei conhecimento das coisas? Esse é um bom momento para a gente refletir. E a nossa conclusão? Jesus Cristo veio nos mostrar o quanto precisamos desenvolver o nosso modo de ser. Jesus veio dar a verdadeira compreensão de que se desenvolvermos o amor, seremos mais fraternos, caridosos, compreensivos, respeitaremos mais as diferenças uns dos outros. Jesus nos disse que 2 mandamentos resumem a tudo e a todos. Se aperfeiçoarmos o nosso modo de ser no relacionamento vertical com Deus e com o nosso próximo no horizontal, teremos encontrado o caminho da elevação moral e espiritual. Na sua autoridade moral, Jesus veio nos ensinar que a nossa verdadeira vida não está aqui sobre a terra, mas o reino de Deus, o reino dos céus, está aqui, bem aqui, dentro de nós. Basta que o procuremos e queiramos encontrá-lo. Exige esforço, resignação, perseverança, conhecimento e decisão. Decisão. Ser espírita e cristão não é fácil. Não é tarefa fácil. Entretanto, ele não nos disse tudo, mas deixou sementes da verdade que precisam germinar em nosso coração. Jesus nos deixou as sementes e nós precisamos ser as águas que levam essas sementes para muitos lugares. Mas primeiro precisa ser plantada no terreno íntimo do nosso coração. Este é o recado, esta é a reflexão. Ela não serve só para vocês, ela serve especialmente para a gente que prepara o assunto. Ela ensina primeiro a nós e eu cheguei à conclusão que eu tenho muita coisa para aplicar ainda das leis de Deus. Meu trabalho é longo ainda, mas eu não baixo a cabeça. Não vamos baixar a cabeça. Vamos erguer com coragem, com ânimo, com perseverança, que devagar, nem que seja um tiquinho por vez, encarnação a encarnação, para frente que se anda, para frente que se vai. Certo? Então era isso o nosso recado, e a gente agora vai pedir aos médiuns que se postem, e na certeza de um Deus misericordioso e bom, agora, por intercessão dos médiuns, fechemos os nossos olhos, entreguemos ao Pai Maior a nossa pequenez, mas entreguemos também a nossa coragem, o nosso sorriso, a nossa vontade de corrigir o curso de nossas vidas. Entreguemos também a gratidão por tantas coisas já conquistadas. Nós já evoluímos bastante e muito teremos ainda que evoluir. Senhor, olhe para os nossos corações, nos entregue o seu ombro, e para que nas minhas aflições que trago dentro do meu coração, em Ti eu me fortaleça e em Ti eu faça a minha missão. Que a luz que desce agora em cada um de nós, que a paz que vos abraça nesse momento permaneça conosco no decorrer dos nossos dias. Que assim seja.